Bom dia. Não caí da cama. Mentira, caí. Eu acho que lá por volta das 10 para as 6 da manhã eu já estava acordadinho por aqui. Eu tenho alguns tópicos hoje para conversar. Na verdade, eu não estava planejando fazer essa live agora pela manhã, mas em relação a um compromisso meu com a causa, eu digo que é aquilo que faz o coração vibrar, eu tô por aqui, né? Por que isso? Eu vou dar com uma analogia nesse momento e depois eu vou explicar o porquê que eu estou aqui de fato, nesse momento, né? Então, em novembro do ano passado, logo que eu cheguei aqui em Florianópolis, eu estava sentindo falta de fazer algo que realmente me fizesse esquentar o coração, né? E isso não tem a ver com ganhos financeiros, não tem a ver com estar buscando resultados ou validação externa ou nada do tipo, mas é algo que quando a gente trabalha em alguma coisa que nos alimenta, o simples ato de fazer a coisa nos alimenta algo dentro, eu digo que esse é o melhor movimento. E geralmente são movimentos voluntários, né? E como as sincronicidades da vida, eu acabei descobrindo aqui na Lagoa da Conceição um espaço cultural no qual você pode dispor do seu tempo e entregar algo à sociedade. E naquele momento eu vi que estava tendo aulas de yoga lá. A minha primeira intenção era dar aulas de yoga para a comunidade, né? Que eu estava no momento rato de yoga daquele momento no ano passado, realmente muito fervoroso a yoga. Talvez não tanto agora, porque eu estou dando prioridade a outros processos, mas naquele momento eu tinha essa vontade, né, de repente colaborar com a yoga para a sociedade. E lá já estava tendo esse movimento, né? Então eu resolvi participar voluntariamente, né? Era um movimento voluntário que já estava acontecendo. E eu descobri que aquele local, que é encantador, o nome do local é a Casa das Máquinas, né? Ele era disponibilizado à comunidade desde que você tivesse um movimento voluntário sem fins lucrativos. E a partir daí, depois da aula de yoga, eu fui descobrir, né, aos poucos lá quem é que eu tinha que entrar como responsável lá para poder fazer algum processo. Eu perguntei, atualmente existe alguém que está dando algum voluntário na área da dança aqui? Aí olha, tem uma senhora aqui que já dá aula, a dona Lúcia, né, ela dá aula de jazz e consciência e tal. Eu falei, tá, mas eu pergunto de dança 2, de dança de salão, né? E aí ela falou, não, tá, então agora tem, né? Porque eu me disponho a estar fazendo algum trabalho aqui com a dança de salão. E isso brilhou nos olhos salvo engano, foi a Nice que eu conversei primeiramente, né? Falei, ai meu Deus, legal, vamos lá, vamos fazer isso acontecer. E isso me deixou com o coração feliz naquele momento, né? E obviamente cria-se uma grande expectativa, né? E eu lembro que no dia que eu comecei a fazer esse voluntário foi um dia que choveu muito aqui. Foi um momento, enfim, né? As coincidências da vida, as provações que acontecem. E nesse momento, né, que eu cheguei lá, a aula é às 9 horas da manhã, todas as terças-feiras, como sempre eu declaro aqui, né? Então fica o convite para quem é de Florianópolis e está nessas imediações, né, da Lagoa da Conceição. Eu cheguei, né, um pouco mais cedo, mais ou menos às 15 para as 9, preparei a sala, fui abrindo tudo, né, conhecer um pouco melhor o espaço, o modus operandi de fazer aquilo funcionar. E eu aguardei, né, os meus primeiros pupilos, alunos da dança de salão. E para minha surpresa não apareceu ninguém. Não apareceu ninguém na aula, foi deserta. E naquele momento eu tinha duas possibilidades. Ou sair correndo daquela sala, triste, desmotivado, sem vontade de cantar uma bela canção, porque eu não tive nenhum aluno.
ou realmente expressar aquilo que eu estava lá, que é fazer aquilo que faz o coração vibrar, que era a dança. E aí eu pensei, cara, eu tô com uma sala enorme aqui, eu não vou perder essa oportunidade de fazer minhas práticas aqui, nem que seja comigo mesmo, porque é isso que movimenta meu coração aqui nesse momento, é a dança. Então naquele momento eu comecei a fazer a minha autoconsciência, né, de dança, aproveitando o piso que é de madeira, e quem sabe que faz a dança sabe que o piso de madeira é o melhor piso para dançar, e o piso da Casa das Máquinas é incrível, né? É aquela madeirona mesmo, raiz mesmo, né? Invernizado, sem farpa, sem nada, é incrível. E eu acho que eu fiquei uma meia hora brincando lá, fazendo meus individuais de Zouk, de gafieira, criando metodologias, né, fazendo meus laboratórios comigo mesmo, até que lá pelas 9h30 apareceu uma pessoa curiosa, olhando, né, assim, meio que não queria nada. E aí ela perguntou, o que está acontecendo aqui? Aí eu falei, aula de dança. Aí, mas não tem ninguém? Tem você agora. Aí, mas só eu sim, aula particular para você. Olha o luxo, né? E assim começou a história da dança na Lagoa, da Dança 2, né? E hoje é um movimento que está movimentando por volta de 25 a 30 pessoas nesses encontros e cada vez mais crescendo. E aí eu penso, se eu tivesse lá em busca de validação, se eu tivesse lá em busca de reconhecimento, se eu tivesse lá em busca de fatores mentais e emocionais para eu tentar me firmar de alguma forma, firmar o personagem Fábio Gastone, professor de dança, isso teria ido por água abaixo, porque no primeiro dia o ego ia falar mais alto, né, no sentido, ninguém valorizou o meu momento. E eu dei espaço, na verdade, ao gesto, né, de praticar a dança, não importa quem estivesse lá, porque isso faz o coração ficar quente, né? E hoje eu sigo na mesma intenção, né? Eu sei dos benefícios, eu sei daquilo que a dança fez na minha vida e pode fazer na vida das pessoas, não como o fim sendo a dança, mas como a dança sendo um meio de chegar no coração das pessoas e quebrar armaduras que de formas diferentes não seria possível. Então, com uma dança eu consigo diretamente chegar em uma outra pessoa e abraçar essa pessoa. Qual é a outra possibilidade que eu teria de fazer isso, a não ser de repente numa prática terapêutica, que a pessoa está se dispondo a estar lá com uma intenção de cura. A dança faz isso de uma maneira muito lúdica, né? Mas enfim, para que eu estou falando de tudo isso? Compromisso, né? A ideia que eu quero chegar aqui no ponto-chave, que é uma das palavras aí da live, é compromisso. E primeiro compromisso que você tem que ter quando você se propõe a fazer algo é com você mesmo. Então essa intenção tem que vir aqui, ó, é de coração, né? E não com os outros. O compromisso com os outros é um reflexo do compromisso consigo, né? Então qualquer coisa que você vá fazer pelo outro, primeiro faça com você. Faça esse processo transformar você, para que você tenha a plena convicção sua inicialmente e que isso depois plasme para fora de você, certo? E agora vem um puxão de orelha, né? Por que eu estou fazendo essa live 9 horas da manhã? Porque, como todos bem sabem, eu tenho um projeto agora de mentoria que eu estou trabalhando, o Vida Simples. E a primeira conversa que a gente faz é uma conversa gratuita, né? E como foi muito bem passado pelo meu mentor, né? O mentor que está me incentivando a trabalhar com a mentoria, ele falou que provavelmente muitas pessoas apareceriam para fazer o agendamento e simplesmente não compareceriam a esse momento. Eu entendo que existem
situações que acontecem, imprevistos, e a pessoa não tem condição de estar comparecendo. Mas quando isso acontece, as pessoas geralmente falam: olha, eu não vou poder comparecer por N motivos. Agora, quando a pessoa simplesmente marca e some, para mim isso é de uma tremenda falta de respeito, né? Primeiro com ela mesma, né? Porque ela não está honrando a sua palavra. E depois a gente vai com o aspecto do outro. Essa falta de compromisso com ela mesma traz a falta de... Infelizmente, isso plasma em mim como uma consequência. E qual é a consequência? Esse momento em que eu estava disposto a dedicar 1 hora da minha vida para ela, ela simplesmente não valorizou. E, obviamente, é um momento que eu poderia estar dando a outra pessoa. Então, ela tirou a oportunidade de outra pessoa, né? E simplesmente... eu pensei, eu não vou deixar esse momento vazio, né? Então, mais uma vez, eu vou fazer meu coração vibrar com aquilo que faz o meu coração ficar quente. Então, da mesma forma, naquele momento em que eu estava num grande salão vazio, praticando comigo mesmo a dança, eu estou nesse momento agora com vocês, fazendo esse coração vibrar agora no aspecto, né, dessa prática integrativa complementar que é a mentoria. Então eu não vou perder o meu momento, né, de momento terapêutico, momento que eu posso, eu tenho certeza, eu tenho a convicção de que esse trabalho que eu faço transforma vidas, né? Primeiro que eu tive essa convicção de nada mais e nada menos que meu próprio pai, né? E ter essa validação vindo de dentro de casa é uma coisa que eu entendo que hoje é muito rara, né? Ter um reconhecimento familiar do que o seu trabalho pode fazer na vida das pessoas. E isso eu tive do meu pai durante 5 anos, né? O tempo que eu pude cuidar dele. E hoje a mentoria Vida Simples é um reflexo desse cuidado que eu tive com ele e desse reconhecimento que eu tive dele. Então, ouvir e sentir do meu pai que ele reconhecia o valor do meu trabalho é algo que ninguém vai me tirar. Ninguém vai me tirar isso, né? Então, eu lamento a pessoa que infelizmente perdeu seu momento gratuito comigo. E eu agradeço também, né? Porque graças a essa falta, hoje eu estou aqui conversando com muito mais pessoas e eu sei que eu posso tocar muito mais vidas com esse processo. E como é que eu vim hoje aqui propor a forma de tocar nisso? Principalmente falando sobre a importância das práticas integrativas complementares como um catalisador das psicoterapias mais clássicas ou tradicionais, que eu digo que são as psicoterapias clínicas, ou seja, quando você já tem um acompanhamento clínico de um psicólogo, de um psiquiatra ou de um psicanalista, né? De repente você já está passando por processos bem densos aí, né? Alguma coisa com ansiedade, com a depressão, ou então com uma crise de existência, e N coisas que a gente às vezes não consegue explicar ou simplesmente botar um rótulo, né? E hoje tudo é muito rotulável, tem várias caixinhas prontas, né? Como eu bem ouvi numa conversa ontem. Ah, você é borderline, você é TDAH, você é autista, você é burnout, né? Ou pré-burnout. E aí a gente vai tentando rotular as pessoas de uma maneira e às vezes, será que é isso mesmo, né? E aonde que a ideia das práticas integrativas trabalham aí? Eu vou trazer aqui uma analogia muito simples, né, em relação a isso. Imagina que você tem um pano sujo, né? Esse pano sujo seria os nossos processos mentais. A vida vai acontecendo, um pano que é limpo, lá na nossa infância, aos poucos vai ficando encardido, vai ficando sujinho. E 30, 40 anos se passam e esse pano vai cada vez ficando mais encardido e você não tem o cuidado de limpar esse pano. Obviamente esse pano vai ficar sujo, vai ficar fedido, vai ficar cheio de mofo e isso vai incrementando até o momento que nem você mais suporta esse pano sujo.
Então você inicialmente vai botar esse pano na água, né? Vai jogar o pano na água, vai lá dar uma chacoalhada, vai esfregar, vai limpar, né? Só a água por si só, por estar tão sujo o pano, a água a princípio já começa um processo de limpeza desse pano. Você vai ver a água turva, né? De tanta poeira, de tanto sujeira, aquela sujeira que é mais propícia a sair em um primeiro momento, né? Contudo, a água tem um limite de limpeza, né? Então você vai, por mais que você enxague e deixe a água embora, enxague de novo, enxague e limpa de novo, você vai fazer isso 10 vezes, você vai tirar esse pano, você vai perceber que ainda ele não vai estar com aquele brilho do pano inicial, aquele pano branco limpinho. Ele vai ficar um pouco marrom e algumas manchas já mais embrenhadas lá no tecido, né? E aí surge o detergente, surge o sabão, né? Qual é a propriedade que o sabão tem em relação a limpeza desse pano? Quando a gente bota o sabão na água, ele melhora a eficiência de limpeza da água. De uma maneira assim bem boba de falar, a água fica mais molhada, né? Porque a água tem, quando a gente fala no campo científico, ela tem uma película, uma resistência, e o detergente rompe com essa resistência, né? E a partir daí a água começa a entrar em locais que não era antes possível na sua forma natural, né? Então o detergente cria um meio de entrar ainda mais nas fibras, por exemplo, do pano, né? Que de outra forma não conseguiria naturalmente. E aí você vai começar de novo com o detergente na água, vai fazer de novo esse esfrega, enxágua, bota, esfrega, enxágua água, e você vai perceber que o pano vai ficar agora um brinco, né? Então quando você faz um comparativo de uma limpeza unicamente com a água e água com o detergente, ou água com o sabão em pó, com os seus sabões aí, né? Enfim, não estou sendo patrocinada por nenhum, então não vou falar de nenhum, né? Mas qualquer marca de sabão em pó que você usar vai ter um resultado, né, diferenciado em relação a unicamente lavar com a água. E aí eu faço essa analogia agora em relação às práticas integrativas e à psicoterapia clássica ou clínica, né? Eu digo que a psicoterapia é essa água. Geralmente as pessoas chegam, né, nesse processo de limpeza, geralmente, e assim foi comigo também, para um psicólogo, né? Comecei a ter minhas conversas com o psicólogo, até hoje eu tenho, né, as minhas práticas com a psicologia. Eu tenho meu psicólogo pelo menos uma vez por mês eu vou lá, converso com ele, embora trabalhe com as práticas integrativas, com as terapias mais sutis. E quem é o detergente da história? São as práticas integrativas complementares, né? Então, exemplos de práticas integrativas complementares: a meditação, a acupuntura, a yoga, constelações familiares, reiki, breathworking, né? Tudo isso são os nossos catalisadores dessa limpeza. Ou seja, por que é importante a gente falar dessa forma? Porque se você jogar só detergente ou sabão em pó em cima da sua roupa seca, isso não vai limpar. Ele precisa de um veículo. Ou seja, você já está passando por um processo psicoterapêutico, você pode catalisar ainda mais os resultados disso a partir das práticas integrativas, né? Então, eu costumo dizer que terapia não é luxo, terapia é uma urgência. Ou seja, se você tem a possibilidade de melhorar ainda mais os resultados, se você está em busca de uma cura, né, nessa parte mais emocional, psicológica, não hesite em procurar pessoas que trabalham com práticas integrativas complementares, né?
porque isso vai acelerar ainda mais esse processo de cura, tá bom? Então, assim como um detergente ajuda a remover essas manchas mais difíceis, as práticas integrativas complementares podem aprofundar o seu processo terapêutico, né? Facilita essa cura e o crescimento. Quando a gente fala da psicoterapia clínica, a psicoterapia geralmente ela oferece esse suporte emocional, já inicia esse processo do autoconhecimento e, obviamente, o início dessa transformação, né? E quando a gente fala das práticas integrativas, como, por exemplo, esse trabalho que eu faço com a mentoria, ele busca acelerar esse processo e, obviamente, quando a gente fala de psicoterapia ou do aspecto mais clínico, no geral, o paciente está buscando a cura de sintomas, ou seja, já está com uma ansiedade instalada, já está com um processo depressivo instalado. E muitas vezes, dependendo de onde você busca esse processo de cura, né, na parte clínica, o médico ele vai estar, ou psicólogo, ou psiquiatra, ele vai estar unicamente preocupado, obviamente focado em resolver os sintomas. E a partir do momento que você chega no momento de estabilidade, né, ou seja, você não está mais oferecendo problemas com sintomas, crises de pânico, ansiedade, isso está controlado. No viés da psicologia positiva, quando falamos de ausência de sintomas, isso não quer dizer ainda bem-estar. Entende? Que a ausência de sintomas não é bem-estar, você só está ok. Você está livre dos sintomas mais acentuados, que era de repente essa questão do pânico, da ansiedade, da insônia. Mas será que você não está somente resolvendo a ponta do iceberg e as causas que realmente se instalaram e causaram isso foram trabalhadas? Provavelmente não. Então você tem uma possibilidade de recaída. E aí você vai voltar de novo para a sala do psicólogo para trabalhar de novo os sintomas em grande parte das vezes. Tá? Não estou falando de todo psicólogo, tem casos e casos, já entendo que tem psicólogos que trabalham nos mais diversos vieses, inclusive em campos mais filosóficos, e esses eu tenho todo o respeito, porque eles saem um pouco da caixa do conceito científico e já entram em conceitos mais discretos, né? E a partir daí eles conseguem atingir aquilo que somente com aquele detergente a gente vai conseguir entrar, né? Então, muitas vezes, e muitas pessoas que já chegaram em mim falam que já passaram por diversos psicólogos, mas eles não se identificaram com essa abordagem, que é uma abordagem, como eu falei, muito clínica, de rotular a pessoa com uma doença, com alguma coisa, e vai resolver, mas logo depois, alguns meses, ou de repente 1 ano ou 2 anos depois, volta tudo de novo. Ou seja, o padrão não foi resolvido, não foi identificado, e a pessoa, mais uma vez, cai num processo de transtornos, né? E a ideia das práticas integrativas é exatamente você ter um amortecedor mais preparado para que esses tipos de transtornos não se instalem novamente em você, né? E obviamente que você não crie a dependência disso, né? Então, e da mesma forma a psicoterapia clínica, né? A gente não quer que a pessoa fique dependente de um psicólogo 10 anos. Tem alguma coisa muito errada se isso estiver acontecendo, salvo exceções, né? Eu entendo que existem pessoas que têm aquele desequilíbrio neuroquímico mesmo, que é uma questão genética às vezes, e essa pessoa realmente vai ter que ter um acompanhamento para a vida toda. Mas tem aquelas pessoas que durante a vida acabaram incorporando algum processo de transtorno. Para essas pessoas, se elas começam a depender ad eterno de um processo clínico, tem alguma coisa errada. Desconfie, né?
Porque da mesma maneira que chegou na sua vida, isso pode sair também, né? E dizer que você vai depender anos de uma psicoterapia, eu acho muito estranho, né? Então, desconfie, né? A ideia é você ter autonomia. E se nesse processo você está muito tempo e não tá patinando, desconfie de quem está cuidando de você, né? E daí você vai na busca dessas práticas integrativas, muitas vezes uma yoga, muitas vezes uma meditação, e assim você vai começando a compreender o viés do autoconhecimento. Ou seja, eu costumo dizer que a cura não vem da clínica, a cura não vem de mim, a cura vem de um estado de calma e de paz. E isso quem pode lhe prover são esses profissionais. Ele precisa lhe dar um ambiente, uma estrutura no qual você se sinta seguro para estar em paz com você, e a partir dessa paz o processo de cura vai vir de dentro e não de fora. Faz sentido? E obviamente você vai ter que ter talvez uma pequena jornada de conhecimento das diversas práticas integrativas que existem hoje, né? Eu falei algumas aqui, né? Meditação, acupuntura, yoga, constelação, meu Deus do céu, tem tantas que a gente até se perde aqui, registros akáshicos, e enfim, vai embora, né? Radiestesia, e vai embora. E nisso você vai se identificar em algum processo. Eu, por exemplo, me identifiquei muito com as terapias vibracionais, sound healing, né, que é o uso de sinos tibetanos, a massoterapia, né, porque a gente trabalha diretamente no aspecto físico, de alguma maneira isso vai trabalhar em aspectos emocionais e mais profundos, e obviamente a minha paixão, a dança-terapia ou a dança de salão, né, isso é uma maneira diferente de ver a coisa, mas eu tento sempre trabalhar com a dança em um viés mais terapêutico. Por exemplo, com mulheres, quando eu trabalho, a dança é um resgate daquele aspecto mais feminino. Eu vejo hoje muitas mulheres nessa busca da igualdade dos sexos, né? Inclusive, né, na questão profissional, isso está mexendo e desalinhando processos do aspecto de gênero feminino e masculino. Ou seja, as mulheres estão se masculinizando muito em questão de atitudes, né? A mulher agora é aquela mulher que tem que ter pulso, que tem que ter decisão, e a mulher simplesmente não consegue mais se enxergar na posição de mulher, né? E eu não estou dizendo aqui, tá, antes de qualquer pessoa falar, mulher tem que estar em casa, tem que estar no tanque lavando roupa, não é nada disso, tá? Mas a mulher hoje nem se permite mais a possibilidade de ser, de repente, conduzida numa dança. São mulheres que querem conduzir o condutor, né? Então ela não dá a escolha de ser conduzido ou de conduzir, ela só quer conduzir. Ela não tem aquele momento de confiar em quem está conduzindo ela. E não estou dizendo nem homem aqui, porque tem muitas mulheres que conduzem muito melhor do que homens, né, na dança, e tiro o chapéu para essas mulheres. Mas eu acredito que tem um momento que ela precisa se permitir a esse aspecto feminino que a dança traz para ela como conduzida, né? E da mesma forma, o homem, ele pode experimentar esse aspecto mais feminino quando ele se permite ser conduzido também. E eu confesso que eu sou um péssimo conduzido ainda, né? É um trabalho que eu estou fazendo comigo ainda, que é de me permitir ser um melhor conduzido, né? Mas quando a gente está falando de condutor e conduzido, são justamente gêneros que a gente está trabalhando. O condutor geralmente é uma atividade do gênero masculino, e o conduzido, que é essa pessoa que vai aceitar, acatar a sugestão desse condutor, é um aspecto feminino. E isso não tem nada a ver com sexualidade. São atitudes femininas, atitudes masculinas. Atitudes masculinas têm a ver com a questão de força, de tomadas de ação, de decisão, de coisas práticas.
Quando a gente fala de atitudes mais femininas, tem a ver com criatividade, tem a ver com calma, tem a ver com acolhimento. Então, nesse momento da dança, existe alguém que está atuando com uma ação e alguém que está acolhendo essa ação, entende? Então, é isso que eu estou falando aqui. Então, isso são gêneros, feminino e masculino, polo positivo, polo negativo, né? Então, os dois se complementam. Então, quando tem dois masculinos na dança, ou seja, uma mulher que está com esse aspecto feminino ferido e um homem que não está preparado para acolher isso, são dois machos dançando. Os dois não se entendem, os dois brigam, os dois não se compreendem e começa a ter uma discussão aqui na dança, quando deveria ser um momento de descontração e vira um momento de estresse. E, gente, como eu vejo isso acontecer em muitos bailes, em muitas casas de festa, porque simplesmente um homem não tem a consciência, às vezes o homem, esposo, marido, namorado, não tem ideia de que a mulher está tão ferida nesse aspecto feminino que ele não consegue se comunicar como um macho nessa situação, porque na verdade a mulher também é o macho da história, entende? E aí o homem não compreende isso. Então tem que ter uma abordagem diferente nesse tipo de situação, senão você acaba ferindo ainda mais esse relacionamento, entende? Então por isso que eu falo, a dança é uma terapia dependendo da forma que você olha ela, tá bom? Que mais que eu vim aqui falar? Sim. Em relação ao trabalho que eu estou fazendo, né, essa mentoria, a Vida Simples, é uma mentoria que visa a gente trabalhar em dois aspectos. Eu digo que existem sempre dois caminhos. É um caminho que a gente está mais identificado com o nosso enredo, com as nossas histórias, com as nossas projeções, com aquilo que a gente vai aos poucos amalgamando com a nossa trajetória de vida, né? Então isso vai sedimentando e vai cristalizando a nossa personalidade. Contudo, quanto mais identificado com essa personalidade, mais limitados nós nos tornamos. Ou seja, se eu acredito que lá atrás aconteceu um processo que me traumatizou em relação a questões financeiras, por exemplo, tipo, eu não sei ganhar dinheiro, o dinheiro é sujo, o dinheiro faz mal, é um exemplo, tá? E é um dos viés que a gente trabalha também na mentoria. Isso você vai levar para o seu futuro também, você vai continuar acreditando nisso. E se ao invés de eu ficar tentando curar o aspecto lá atrás e fazer regressão e fazer terapias de sei lá o que, mexer com criança interior, se na verdade no lugar de tudo isso a gente tirasse esse personagem da frente? Esse é o outro caminho. É o caminho que a gente diz que é o caminho de vida. Então você pode ir por um caminho identificado por essa pessoa que você é hoje, ou você pode ir por um caminho desvelado desse personagem, né? Ou seja, um caminho em que você deixa de ser alguma coisa e você vira nada, né? Ou seja, o nada nesse momento é um benefício, porque você veio à vida sendo nada, e quando você tem a humildade de se considerar nada, todos os dias você sempre tem um espaço livre para o benefício da dúvida e perceber a vida de uma forma diferente. Então a gente vai trabalhar os dois aspectos, esse aqui para se tornar um pouco mais preparado, para se tornar humilde, para dar espaço para esse aqui, que é a vida, tá bom? E aí, obviamente existe um valor, né, um investimento a ser feito na mentoria. Muitas pessoas podem dizer, é caro, não tenho condições. Pode parecer caro, mas mais caro é continuar na situação que a pessoa se encontra. Às vezes por décadas, às vezes por muitas décadas, né? Sem fazer nada, e a pessoa fica, na verdade, só criando anestesias que ficam velando apenas os sintomas e não resolve a causa raiz. Mas entenda uma coisa, atrás de todo excesso existe uma escassez escondida. Então se você é uma pessoa que exagera na comida, ou você exagera nos gastos, ou exagera nas baladas, exagera na bebida, exagera em drogas, exagera em remédios,
provavelmente existe algum aspecto aqui embaixo, né, ou no seu mental, ou no seu emocional, que deve estar ferido, que deve estar com uma lacuna que não foi compreendida, e isso vai corroendo em sintomas aqui em cima na vida real, tá bom? Então a mentoria Vida Simples já está disponível, né? E para isso a pessoa faz uma primeira conversa comigo, gratuita, e eu vou entender um pouco a realidade da pessoa e ver da melhor forma possível como essa mentoria se encaixa, né? E eu trabalho em 3 formas diferentes com a mentoria. E isso vai ser uma questão do compromisso com a pessoa comigo, o investimento que ela pode fazer, né, nesse momento. E a partir disso a gente vai trabalhar de formas diferentes, né, esses aspectos, tanto o identificado e o não identificado, tá bom? Para você que ainda tem dúvida de um pouco do trabalho que eu faço, existe um canal, né, no WhatsApp chamado Vida Simples. Eu vou deixar nos stories depois essas 2 informações, tanto o link para agendamento para essa primeira conversa, bem como o canal WhatsApp, que é completamente gratuito, né? E é um canal que você não vai ter o seu telefone revelado, a não ser que você já seja alguém que esteja na minha lista de contatos do WhatsApp, mas é um canal completamente anônimo. Eu não sei quem está entrando e as pessoas também não sabem o meu número do WhatsApp. E as pessoas também não mandam comunicações lá. Então só eu tenho o acesso a mandar conteúdo. E é exatamente essa a intenção desse canal WhatsApp, é ter um conteúdo rico e muito ligado aos processos dessa mentoria Vida Simples, né? E também eu vou marcar de vez em quando lá encontros, digamos, encontros secretos, né? Ou seja, quem está no grupo do canal WhatsApp vai ter acesso a esses encontros que vão ser via Google Meet, e eu não vou estar fazendo por lives aqui, como por exemplo eu estou fazendo aqui, porque a ideia desse momento do Google Meet é a gente estar interagindo, e cada um vai trazer lá para aquele contexto algo que a gente possa trabalhar, tá bom? E é isso, gente. Mais uma vez, a ideia aqui foi não perder essa chama, né? Como eu bem disse no início da live, esse momento eu deveria estar conversando com alguém, aquela conversa gratuita da mentoria, mas a pessoa faltou com um compromisso comigo, né? Há mais de uma semana marcado essa primeira entrevista, e a pessoa simplesmente sumiu, né? E eu não ia perder o meu momento do dia por uma pessoa que não teve compromisso. Então eu me comprometi a estar aqui com vocês, passando um pouco desse trabalho, tá bom? Então, em grande resumo, quando a gente fala da psicoterapia clínica, aquela que existe um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, ele é de extrema importância e ele não pode ser substituído por uma prática integrativa. Se você já tem um acompanhamento psicoterapêutico, continue, porque vai dar resultados. E as práticas integrativas complementares, como o próprio nome já diz, são práticas que têm a intenção de ver um lado mais holístico da coisa, ou seja, integral, integrativo, né? E elas visam potencializar os efeitos da psicoterapia que você já está atuando, porque elas vão trabalhar um aspecto do autoconhecimento em níveis que provavelmente a ciência ainda não reconhece, mas de maneira prática todos sabem que dá resultado. Fechou? E é isso por hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, depois entre em contato comigo aqui pelo WhatsApp, né? Na bio tem o meu contato direto, e a gente vai se encontrando nessa vida das formas mais diversas possíveis, seja numa dança, seja num bar, seja na esquina, seja na Lagoa da Conceição, seja em qualquer lugar, tá bom? Um forte abraço, a gente vai se falando. Tchau, tchau.